Cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Estamos aqui com o nosso Esportes em Cena. Sou Luiz Bercó. Estamos prontos para levar a vocês hoje as melhores informações, o que tem de mais moderno, mais atual sobre o taekwondo goiano. O taekwondo goiano, que é uma expressão internacional. Nós temos grandes atletas, grandes técnicos, grandes dirigentes, e não é de hoje. Essa é uma coisa já antiga, e Goiás está aí no topo do Brasil, e vou dizer para vocês aqui sem medo de errar, Goiás está no topo do mundo também, hein? Temos grandes atletas aqui, e a gente, na maioria das vezes, eu nem tanto, mas a maioria das pessoas não sabem que o taekwondo é um grande orgulho no esporte goiano. Nós temos hoje a honra de receber um dos símbolos do taekwondo goiano, brasileiro, Mestre Vanderly, que é um orgulho para nós, hein? Vocês podem ter certeza disso. Quem ouve esse senhor falar pode saber que está ouvindo coisas de quem realmente representa o taekwondo. E Mestre Edgar que é o técnico da seleção goiana, que já foi técnico da seleção brasileira, pai de atleta, que é um dos orgulhos do estado também, de uma atleta, mulher, bom que se frise isso aí, a D'Angela, que é uma grande, não vou dizer que ela é promessa, já é uma realidade, né? A D'Angela já vem dando pancada aí faz algum tempo, mas bate só nas competições, fora das competições. Essa é a grande vantagem do esporte. Forma cidadãos de bem, que sabem defender a sua própria honra, a sua própria modalidade, quando está em qualquer lugar que seja, no tatame, na piscina, na quadra, no campo, qualquer lugar que seja, mas fora dela, você nem sabe que a pessoa tem como prioridade na vida esportiva dela a arte marcial. Mestre Vanderly, é um prazer muito grande, falei demais, hein? O prazer é todo meu. Eu não falo tanto assim, não, acho que não, mas com vocês aqui eu fico realmente muito empolgado. A gente agradece, Bercó. Nosso presidente da Federação Goiana de Taekwondo, e um pouquinho da história do Vanderly atleta também, dá para um resumozinho rápido aqui, porque eu fiquei sabendo, inclusive, eu soube, não sei quem foi que me contou isso, que a sua técnica era tão apurada que algumas das técnicas, né, que você utilizava, até hoje, embora já tenha sido tentado, não foi conseguido copiá-la. Colocá-las em prática por intermédio de outras pessoas. Não sei se isso é verdade. Na realidade não é bem assim não, né? Estou falando para vocês, olha esse sorrisinho aí. Eu comecei a treinar taekwondo em 1982, com o professor, então professor na época, Edvardes Pinheiro Coelho. Na realidade, primeiro veio o grão-mestre sobrinho, né, que hoje é grão-mestre também, 8º dan de taekwondo, que é a pessoa que trouxe o taekwondo para o estado de Goiás. É nosso querido amigo, mestre sobrinho. Isso, e querido mesmo, né, querido que mesmo. É um ícone, realmente um verdadeiro ícone do taekwondo, não só do Goiás, mas do Brasil, né. E depois, na ausência dele, eu continuei o meu treinamento, era na época faixa verde ainda, com o professor Edvardes Pinheiro Coelho, que era uma pessoa muito assim, muito firme na forma de ensinar, um dos melhores professores de taekwondo que eu tive a oportunidade de treinar com ele, né? Uma pessoa extremamente técnica, e para ele a coisa tinha que ser correta. Se você ia dar o exemplo de um Yob Chagi, que é um chute lateral, você tinha que treinar na raquete, no saco de pancada e treinar frente ao espelho para você poder corrigir a sua técnica. E o professor Edvardes Pinheiro Coelho tem uma fase que para mim eu não esqueço nunca. Ele foi a pessoa que mais me incentivou a prestar o vestibular para a educação física. Na época eu estava desempregado, né? E ele ficou sabendo que eu não estava indo treinar mais, quando o mestre sobrinho não estava mais no estado de Goiás. Eu não estava treinando porque eu não tinha dinheiro para pagar a academia. Aí ele pegou e falou, não, pede ele para vir, e me pediu para secretariar ele, receber mensalidade, fazer limpeza da academia, ajudar ele na academia, porque era só ele na academia, uma academia pequena, né? E eu tinha as aulas, então eu ficava o dia inteiro na academia. Então, 6 horas da manhã, saía de lá às 10 horas da noite. Eu almoçava lá, lanchava lá, treinava 2, 3 horários, aí ele foi me ensinar a dar aula. Com faixa verde, ele já foi me direcionar como é que eu fazia o aquecimento, como é que eu ia fazer o treinamento técnico,
como que eu ia dividir os alunos dentro do salão. Nós tínhamos um salão lá de pouco mais de 100 metros quadrados, né? Aí depois ele chegou em mim e falou, Vanderlei, você já formou faixa preta, então presta o vestibular agora para a educação física. Você lembra a sua idade na época? Eu devia estar, com 19 anos de idade, né? Era muito menino. Muito novo. Muito novo. Aí ele falou, a educação física vai te ajudar a melhorar o taekwondo, né? Porque a educação física, ela trabalha com todos os esportes, então você vai aprender muito mais do que o que você aprendeu aqui, que eu te ensinei esses anos todos. Então, você já faz pensando em melhorar o nosso esporte. E assim foi. Eu fui atleta competidor durante 10 anos, né? Competi no estado de Goiás, fui campeão goiano por várias vezes, campeonato internacional, tive como delegado da seleção brasileira em 2001 na Coreia, né? Então, assim, já tem uma vasta experiência. E tanto no taekwondo quanto na educação física eu consegui, graças a Deus, a estudar muito a respeito, treinar o taekwondo. Hoje cheguei à graduação de 8º Dan, grão-mestre 8º Dan. E na educação física, me graduei em educação física, fiz especialização em docência universitária, né? Terminei o meu mestrado já faz um ano, foi início do ano passado, janeiro do ano passado. Terminei o meu mestrado em Ciências Ambientais e Saúde, aqui na PUC, inclusive, né? Meu mestrado foi feito aqui e agora reassumi novamente a Federação de Taekwondo, porque eu assumi há anos atrás, quando o mestre sobrinho novo presidente da Federação de Taekwondo. Quentinho, né? Quentinho. Nós temos história para contar sobre isso. Esse cidadão que está do lado aqui, esse é outro marco também do Taekwondo goiano. Exatamente. Brasileiro, não é só goiano. Não é só goiano. Foi não só como técnico, como atleta daqui de Goiás, mas em nível nacional, né? Internacional, inclusive. Internacional, exatamente. Não sei nem quantos países. Nós temos que fazer um intervalozinho aqui. Você acredita que já passaram? O primeiro bloco já foi inteirinho? Já. Inteirinho, a gente nem vê, né? Ó, vamos fazer uma paradinha rápida aqui com o nosso Esportes em Cena. Daqui a pouco estaremos de volta com os mestres do Taekwondo. Vanderlei, presidente da Federação Goiana de Taekwondo, e mestre Edgar Guimarães. Daqui a pouco estaremos de volta com o Esportes em Cena. De volta aqui pela PUC TV, com o nosso Esportes em Cena, falando hoje sobre Taekwondo. Falamos muito aqui com o mestre Vanderlei, muito nada, passa muito rápido, o conteúdo é extenso. O mestre Vanderlei, que é o presidente da Federação Goiana de Taekwondo, e também o mestre Edgar Guimarães, que é outro símbolo do Taekwondo goiano, brasileiro, mundial, dos três. Esse é um grande mestre, um grande representante do Taekwondo e também pai de uma grande atleta. Mestre Edgar, como é que está o Taekwondo em Goiás, aqui hoje, em termos de praticantes, como é que, das aulas que vocês ministram? Depois nós vamos falar de novo sobre a federação, deixa o Vanderlei. O Vanderlei não está nem ouvindo o que você está falando, pode ficar à vontade. Posso falar o que eu quiser? Pode falar o que quiser. Berco, obrigado aí pela essa oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Acho que deve ser a 20ª vez que eu estou no seu programa. Ou mais, né? Sempre bom estar aqui batendo papo com você sobre esporte. O Taekwondo de Goiás, hoje, ele vive um momento muito bacana, né? Temos um novo presidente, né? Então isso é bem interessante. O presidente passado foi um excelente gestor. O importante é o seguinte, que a tradição do Taekwondo é de ter pessoas ligadas ao Taekwondo como presidente da federação. Sempre foi assim. Isso é muito importante. Sempre foi assim. Então hoje o momento é bem bacana. O Taekwondo de Goiás vem sempre nas competições nacionais e internacionais trazendo resultados, né? Isso é bom que fique bem claro, né? Hoje nós temos atletas que têm posicionamento no ranking internacional, como a Valéria e a D'Angela. Inclusive a Valéria participou do último GP, o Grand Prix em Roma, e a D'Angela participou do último campeonato mundial no Azerbaijão. Então, nós temos algumas fotos aí que digam respeito... Não, dessas fotos não, porque nós pegamos mais quente, porque depois disso ainda teve outros resultados. Depois disso ainda teve outros resultados. Taekwondo não para. Então tivemos os Jogos Goiano Escolar, né, onde tiveram vários resultados. Isso aí, professor de Santa Helena, isso aí, professor de Rio Verde. Primeiro lugar, é de onde? Isso, o primeiro lugar foi de Rio Verde. Então o professor Arnaldo, que faz um trabalho bem bacana.
Tivemos a Copa Regional Centro-Oeste, onde Goiás teve uma chuva de medalhas. Você é a Valéria Rodrigues com o Fernando, né? Acabou sendo vice-campeão lá na Copa Regional Centro-Oeste, você é atleta Midas. Então, assim, esse é o professor Arnaldo, se não me engano, essa foto. Então, assim, o Taekwondo de Goiás vem trazendo muitos resultados, nacional, internacional, isso é fruto da herança. E essa aqui. foto aí? Essa foto foi dos Jogos Brasileiros Universitários. Esse é o nosso diretor técnico, o mestre Leonardo, com a filha dele também. Você que gosta muito dessa questão de pai e filho. Muito importante. É pai isso. da atleta que está fazendo um trabalho bacana frente à Você sabe por que eu acho? Você sabe, nós já conversamos sobre isso. Mas eu acho fundamental esse relacionamento de pai com filho, em qualquer situação, e vamos levar para o esporte agora, Vanderlei, porque é uma sequência tão bonita, uma coisa tão sadia, tão pura, e de uma amizade, uma coisa que agrega tanto a família, que serve de referência para o mundo. Aproxima bastante, né? Nesse caso aí, tem o Edgar com a filha dele, que ele treina ela desde ela muito nova. Desde muito né? novinha. Eu lembro, só que eu sei disso, tem uns 6 anos ou mais, né? Tem mais que isso, né? E descobriu que ela gosta de competir, tanto que está aí os resultados que ela tem trazido não só para o estado, mas para o Brasil, né? O caso do mestre Leonardo, tá? Que é o nosso diretor técnico, também a filha dele é atleta. Então isso aí aproxima muito a família, porque o taekwondo, a gente tem o taekwondo como uma família, né? A gente brinca muito que os mestres mais graduados são como se fosse o pai, os menos graduados, os irmãos, os filhos, que têm que cuidar dos mais novos, que são os filhos mais novos. E a gente fala muito assim, que se eu tenho um domínio técnico, esse domínio técnico eu vou passar para um outro menos graduado que eu, e aquele tem a responsabilidade, principalmente dentro da academia, de passar para aqueles que estão começando agora, né? Para a gente seguir um curso e ter aquela questão da confiança dentro da academia dos menos graduados para graduado. E realmente um ambiente de família mesmo, ambiente né? De família. Tem que ser familiar. Tem que ser. Porque o ambiente familiar, ele gera, antes de mais nada, inicialmente ele gera confiança, né? E a confiança, a aproximação, a proximidade, a respeito, e principalmente a palavra que eu considero chave na vida, não só no esporte, disciplina. Disciplina. Onde tem disciplina, tem tudo. Falou tudo. Esquece. Pode esquecer o resto. Vamos começar pela disciplina, vamos. Ah, mas é difícil. É difícil, mas você vai se tornar um cara disciplinado. Eu me tornei, eu não era. Você se organiza muito não mais. O dia que alguém falou para mim, falou, você poderia ser um grande atleta, mas você não tem disciplina. Eu falei, o que é isso, disciplina? Aí que eu fui aprender o que é disciplina. Aí eu consegui alguma coisa. No esporte, graças a Deus, no taekwondo em especial, faz parte da nossa filosofia, né? A disciplina, ela é o básico, tá? Então, o que faz a base do taekwondo é a disciplina, que nessa disciplina, ela vem o respeito pelo professor, o respeito pelo próximo, né, pelo colega que está treinando, tá? Ter o seu mestre, grão-mestre ali, como se fosse ali o teu pai dentro do tatame, né? Ali dentro do dojan, que é o nome da área de competição, a área de treinamento do taekwondo. Então, a gente fala muito dessa questão. E como nós trabalhamos, inclusive, muito com crianças e adolescentes, faz parte, inclusive, das academias, o professor ou o mestre, ele motivar aquele aluno até nos estudos dele da escola, tá? Porque isso é importante. Eu lembro na época que eu dei aula, trabalhei muito com crianças, trabalhei até em escola, em clubes, né? Com taekwondo, a gente pedia, inclusive, as notas das crianças. E aproveita a oportunidade que a criança gosta ali do professor, pega uma afinidade com aquele professor e a gente orienta até com relação à alimentação mais saudável, né? Então não é só o taekwondo em si, tá? É cuidar da saúde desses atletas enquanto eles nem se descobrem atletas, né? Isso aí vai caber uma colocaçãozinha aqui para o mestre Edgar, que é pai de atleta. Esse relacionamento, nós temos 1 minuto e meio aqui para encerrar esse bloco, mas não podemos deixar esse tempo passar não. Esse relacionamento de pai com atleta, né? Pai de atleta com filho atleta. Nesse aspecto aí de disciplina, de alimentação, de relacionamento familiar, que exemplo vocês poderiam levar para quem está nos assistindo? Bem, a minha filha, né, a D'Angela, ela teve uma personalidade, né? Acho que ela herdou de mim. Então eu tive que encontrar, até porque a gente como treinador, você tem que ser bem estratégico, né? Você tem que pensar sempre de uma forma que vai dar certo. Então essa questão de alimentação, ela quando criança era tranquila.
Mas devido ao taekwondo ser uma modalidade que o atleta precisa bater o peso, precisa fazer uma dieta, eu preferi sair de cena nessa questão e deixar para a mãe, porque a mãe tinha mais habilidade. Mas isso é muito bom, é envolvimento familiar, tá vendo? Isso. Nós acabamos Até porque de falar. a mãe também é do esporte também, né? Então, Nós acabamos de falar aqui, né, do envolvimento familiar, envolvimento social, envolvimento como um todo. E foi ampliado para educação na escola. Sabe que a também. novidade Exatamente. agora, Berco, é que eu passei essa bola, porque a D'Angela hoje ela está casada, né, mora na casa dela, então esse problema já não é mais meu. Tá muito bom. Agora só quando encontra. Não, agora com o marido dela lá, eles resolvem para lá esse negócio de dieta lá. Você está falando em D'Angela, mas depois nós vamos explicar quem é a D'Angela, né? O que é a D'Angela. Né? Ai, meu Deus. Vamos para mais um intervalozinho aqui do nosso Esportes em Cena, aqui pela PUC TV, e logo estaremos de volta. De volta aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV, recebendo mestres do Taekwondo goiano, mestre Vanderly, presidente da Federação Goiana, e mestre Edgar. Vou fazer uma perguntinha bem objetiva para o mestre Edgar, que é um técnico na ativa, né? O Vanderly também é um mestre, mas no outro, oitavo dan, pelo amor de Deus. Está em outro patamar Você acima, imagina né? o que é isso, oitavo dan, rapaz. Para mim nós só tínhamos o sobrinho aqui, oitavo dan. Nós temos quantos oitavo dan aqui nós temos em Goiânia? Oitavo dan aqui, nós estamos com 3. 3? Eu, mestre sobrinho, e um aluno meu que agora fez exame para oitavo dan, que é o ex-presidente da federação, né, que é o José Ricardo Favorito. Ricardo Favorito, que é nosso Isso. amigo também, gente Isso. finíssima. E o César Galvão? O Cezinho, ele está nos Estados Unidos, né? É. Ele passou uma temporada aqui, mas se eu não me engano, lá ele chegou até quinto dan, né? Ele fez o sexto aqui. Fez o A sexto aqui federação também, né? reconheceu ele como- E ele, inclusive, é um desses casos. A filha dele lá, Monstro. ele está Não, com o filho Yoshi, não, pequenininho, o filho dele. filho pequenininho, chuta. Fazer uma um maior beleza. sucesso. O menino dele, com um ano e pouco, eu estive lá na academia dele, no setor Bueno, ele pôs o filho dele para chutar. Você não faz isso com o menino, vai arrebentar a bacia do cara. Ele não vai... Falou, esse aqui, se sentir dor, ele vai acertar comigo, deixa comigo. Mas é isso aí. Edgar, o masculino e o feminino, diferença de treinamento, como é que é a carga de um, a carga de outro? Estou chamando de carga, mas eu não sei tecnicamente Mas é como é que carga funciona. mesmo. Pois é, essa carga de trabalho de um, de outro, tem diferença ou é tudo a mesma coisa ou isso vai por faixa etária? Não, tem por faixa etária. Hoje o esporte ele é mais dividido na questão de base, rendimento e alto rendimento. Então, eu trabalho com base, rendimento e alto rendimento. O que diferencia realmente é na questão da faixa etária de idade. Sobre masculino e feminino, a carga é a mesma, a intensidade é a mesma, entendeu? Até porque o alto rendimento ele não te dá uma outra chance, não. Não Acho dá, que não. não dá outra chance. Você tem que aproveitar aquele momento do atleta, a questão da idade, a questão da intensidade de treinamento, você não pode falhar nisso. Então hoje não é muito aquela questão de talento. Até tem uma coisa que eu gosto de frisar sempre. Não é talento? Não é talento. Hoje é trabalho. É trabalho. O trabalho ele vence o talento facilmente. E te falo por quê. Os atletas hoje do leste europeu, Rússia, Croácia, Ucrânia, a maioria das modalidades individuais de luta, de combate, eles estão sobressaindo com resultados em Olimpíadas e campeonatos mundiais. Se você for olhar eles tecnicamente, eles não têm uma técnica muito apurada. Mas eles têm uma mentalidade esportiva e um trabalho com intensidade de treinamento que supera qualquer outro. Então eu acredito que é o trabalho que prevalece. Aí eu vou para o Vanderly. Tem que fazer uma pergunta para você, para me ajudar aqui. Vamos lá. Hoje no esporte fala-se muito, isso que o Edgar está dizendo aqui, a questão física, né, essa força física, determinação, uma série de coisas, mas fala-se muito também, isso aí também vem da disciplina, né? Se não tiver disciplina, não tem essa determinação. Né? Exato. E uma coisa que é muito importante hoje, se fala demais mesmo em todas as modalidades esportivas, é o mental. Isso. No taekwondo também prevalece? Muito. 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 Tá? Entra até essa questão da parte disciplinar mesmo, né? Você tem que estar focado, tá certo, no teu objetivo. Qual que é o teu objetivo? Você quer chegar a um campeonato nacional? Você quer chegar a um campeonato brasileiro? Quais são as metas
que você vai ter que passar para poder chegar até esse objetivo, né? E o treinamento, tem que ser o treinamento, hoje a gente trabalha muito com ciência, né, tá? Então o treinamento ele tem que ser na intensidade certa para aquele atleta. E pois é, deixa eu te cortar, posso? Claro. Você me deu um gancho, me deu uma vontade de fazer essa perguntinha aqui. Faça. O atleta, ele é preparado para uma competição específica ou ele é preparado para competições? Ele é preparado para competições. Competições. Isso, só que tem um detalhe. Por exemplo, qual é a competição-alvo, né? Eu tenho uma competição que ela é de grande importância, que ela vai selecionar aquele atleta, de repente, para um nacional, de repente, para um mundial. Ou né? Olimpíada, por exemplo. Exatamente. Mundial. E tem outras competições, ou outros desafios, que se os técnicos quiserem colocar assim, que vão servir como competições treino, onde você vai avaliar, por exemplo, o que precisa mais naquele atleta masculino ou feminino? Ele precisa de mais potência, tá? Ele precisa de mais um aprimoramento técnico, mais equilíbrio, mais coordenação. Então eu observei aquilo, eu vou trazer ele para a academia e já vou trabalhar dentro da necessidade física e técnica. Tem que ser bom, hein? O técnico tem que ser muito observador e muito detalhista. Quem não tem técnico bom não vai para frente, não? Exato. Não vai. São duas. Tá na bucha essa também. Essa é brava, são hein? Duas áreas. É o treinador físico, que ele tem que entender do treinamento físico, e o técnico, que ele vai trabalhar a parte técnica e o sistema tático na competição, comparando com os atletas que vão ser enfrentados, né? Qual que é o atleta que a minha atleta vai lutar? O que ela tem de mais forte, né? Então eu tenho que trabalhar a estratégia dentro dessa competição. Da maneira de enfrentar. Exatamente. É uma tática de luta. Isso. Vamos chamar isso aí, resumindo, né? Na época de vocês, era assim também? Tinha esse preparador físico, tinha... Na minha época, não. É toda a mesma pessoa, né? Na época do Gromessi dele também não, porque ele era antes de mim. Era a mesma pessoa. Então, isso era muito na pescoçada mesmo. Não tinha era, isso. como diz um amigo meu, era feito assim naturalmente, né? Então era tudo na tora mesmo. Tudo na tora mesmo. Né? Hoje a ciência está em toda parte, né? Hoje a gente entende os 3 pilares da saúde, que é os 3 pilares que o atleta também tem que seguir, senão ele não vai muito longe, né? Que é o descanso, você tem que ter um bom descanso, a alimentação, tem que ter uma alimentação adequada, e o treino, porque o treino é o que vai dar o estímulo, né? A alimentação é o que vai me fornecer os nutrientes que eu preciso para ter a minha resposta fisiológica, e o descanso, tá? Se a gente for entrar lá na ciência, um dia a gente pode até falar sobre treinamento físico e tal. Então, pelo ciclo circadiano, o estímulo que eu dei durante o dia, no período noturno ali, que eu tenho os hormônios que vão ser liberados à noite, que vai restaurar, que vai reconstruir tudo aquilo, e o atleta ele, de manhã vai estar melhor, né? Se eu quero, por exemplo, diminuir um percentual de gordura para ele entrar numa categoria que ele precisa estar, então eu tenho que dar o estímulo certo durante o dia, para à noite, por ação ali do hormônio chamado GH, ele diminuir esse percentual de gordura a cada estímulo que eu der, a cada dia. Se eu precisar, por exemplo, aumentar a massa muscular, as fibras tipo 2, que são fibras de velocidade, e o taekwondo é um esporte de potência, então eu tenho que fazer o trabalho durante o dia, seja homem ou mulher, para à noite também pegar o pico do GH, que vai estimular um hormônio chamado somatomedina IGF-1, que vai lá e constrói essa massa muscular. Nossa. Então, quando a gente fala em ciência, o atleta hoje já não cabe mais o achismo. A gente tem que trabalhar dentro da fisiologia. Hoje nós temos figuras indispensáveis, né, dentro de qualquer equipe, qualquer modalidade esportiva. Fisiologista, nutricionista. Exato. E o que o Euler o fisioterapeuta. Isso hoje é fundamental. Para o atleta é indispensável. Do nosso amigo Euler, fisioterapeuta olímpico. Dos melhores que tem no mundo. O melhor, o cara. Gente, nosso tempo acabou, você acredita? Tá vendo por que eu sou fã do homem? Ué, ele não fala, ele dá uma palestra. E nós vamos apertar aqui, nós vamos fazer um programa aqui exclusivamente sobre hormônios. Exclusivamente sobre hormônios. Vamos fazer um com você, vamos fazer outro que já está agendado, o Dr. Cid. Ele vem falar sobre hormônios, só hormônio. Porque hoje a gente vê muita questão, né, a questão da, por exemplo, trans no voleibol, não é trans em outras modalidades esportivas. Se deve ter uma competição exclusiva para os atletas que são trans, ou se eles devem continuar competindo
em igualdade de condições com quem não é. Nós temos esses exemplos aí que são factíveis, né? Sim, claro. Então, trazer aqui para o nosso Esportes em Cena conhecimento e informação para quem nos acompanha. Com toda certeza. E vocês fizeram isso muito bem. Gente, nós temos que ir embora. Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Edgar, a próxima vez você vai falar mais um pouquinho? Rapaz, eu ouvindo o Grão-Mestre Vanderlei, eu faço questão, sempre. Depois nós vamos conversar sobre o que nós vamos fazer aqui da GEAD. Nós fizemos o primeiro fórum ano passado, vamos fazer o segundo esse ano. E vamos conversar sobre isso depois. Nós estamos falando aqui no ar, né, sobre a GEAD. Né? E sobre esse fórum, nós vamos convidar quem está nos acompanhando. Um abraço para vocês, então. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, né? Até a próxima, se Deus Deus quiser. Em breve. Gente, quem nos acompanhou aqui pela PUC TV, nosso Esportes em Cena, nossos agradecimentos. E estaremos de volta a nova edição. Lembramos sempre que somos todos esportes e para desporto somos todos Esportes em Cena. Um abraço e até a próxima.